Olá, meu nome é Tainá Priscila, eu tenho 21 anos e sou estudante do 10º período de Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas desse curso. Aqui no canal eu tenho 3 vídeos onde eu falo sobre as disciplinas do primeiro, do segundo e do terceiro período. Então, se você ainda não assistiu, eu indico que você vá assistir, porque lá eu falo mais detalhadamente sobre as disciplinas desses 3 períodos. A partir do meu 4º período, eu não gravei mais porque a gente entrou aí em 2020, né? Veio a pandemia e eu só tive uma semana de aula e depois o mundo virou um caos. Então, o ensino mudou, se transformou em um ensino remoto e tudo foi muito diferente. Nesse período também, a partir do 3º período, eu já tinha decidido adiantar a cadeira, né? O meu curso é de 10 períodos, 5 anos ao total, mas eu decidi terminar ele em 4 anos. Por isso que eu agora tenho 21 anos e estou no meu 10º período da faculdade. E nisso de eu adiantar a cadeira e o ensino ter mudado, os meus horários ficaram bastante bagunçados, as disciplinas ficaram bagunçadas. Um caos, gente. Para vocês terem noção, em tese, no período passado eu estaria no 7º período, porém eu estava pagando cadeira do 9º e cadeira do 4º período, então assim, estava uma zona. Então eu decidi que agora, eu estando no último período, gravar um vídeo só falando sobre todas as disciplinas, as avaliações e como é que funciona o sistema curricular aí, né, do curso de pedagogia, pelo menos na UFPE. Bem, a UFPE tem um regime diferente, né, já que lá são 5 anos, porque a gente tem as cadeiras chamadas de PPPs, que são as cadeiras de pesquisas e práticas pedagógicas. No meu Instagram, que está aparecendo aí na tela, e também tem um vídeo aqui no canal que eu vou estar deixando aqui nos cards, eu falo um pouquinho sobre o que são essas PPPs. Então, PPP é pesquisa e prática pedagógica. Ao total, durante o curso, a gente tem 8 cadeiras de PPP, sendo que uma é optativa, tá? Então, você só é obrigado mesmo a pagar 7, porém, ao total, temos 8. Por conta dessas cadeiras de PPPs, o curso ele acaba se estendendo um pouco mais. Normalmente, todo período a gente paga em média 6 cadeiras, tá? Cada disciplina tem a sua especificidade, então cada professor elabora lá o seu contrato pedagógico e passa para o aluno. Claro que existe uma ementa básica daquilo que o professor tem que seguir, porém, ele tem a liberdade para fazer as dinâmicas que ele quiser, né? Trabalhar com a didática dele, enfim. Então, as formas avaliativas elas alteram bastante de acordo com cada cadeira e de acordo com cada professor também. Porém, um ponto muito incomum sobre as avaliações é que elas são processuais, né? São avaliações contínuas. Então, a gente não tem, por exemplo, semana de prova, como normalmente em alguns cursos tem, né? Semana de prova, provas tradicionais, um aluno faz uma provinha ali de 10 questões. Enfim, esse tipo de coisa a gente não tem. Mas a gente tem outros tipos de avaliações que são avaliações processuais que eu particularmente acho mais justo e que deveria ser o ideal, assim, de avaliações. Pode sim parecer mais cansativo, porque quase toda aula, ou tem professor que toda aula tem avaliação e tem professor que 15 dias, enfim, ou então uma vez no mês tem uma avaliação. Mas acaba que a gente realmente aprende assim, sabe? Eu sinto que eu realmente aprendo dessa forma do que, sei lá, passar um período inteiro, chegar no final do período, eu ter que rever tudo o que eu estudei para fazer uma prova que vai definir todo o meu período, sabe? Tá, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os tipos de avaliações que eu tive durante a minha graduação. Tive prova, tá? Sim, tive prova. Mas eu tive apenas uma prova de modelo tradicional, que foi uma prova da cadeira de Fundamentos de Português 1. Foi uma prova mais tradicional. Essa professora foi a professora que mais pesou, assim, as avaliações dela. Tá? Toda aula tinha avaliação, tudo contava ponto, a presença contava ponto, se você faltava, você perdia ponto. Enfim, era bem complexo. Eu falei um pouquinho no vídeo lá sobre o 3º período, se vocês quiserem saber mais, então clica aí no card e assiste depois que terminar de ver esse vídeo aqui. Além dela, eu tive prova também da cadeira de psicologia e nessa prova era 2 questões e uma poderia ser com consulta e poderia ser feita em dupla também essa prova. No primeiro período eu sei que eu tive prova da cadeira de filosofia, fundamentos filosóficos. E nessa cadeira era basicamente uma questão, a gente podia levar para casa e elaborar a nossa resposta. Aí a resposta tinha que ter no máximo 2 páginas.
Isso acontece muito nos cursos de humanos, dos professores colocarem provas sendo apenas uma questão e daí você tem que responder essa questão em algumas páginas, tá? A gente tem também muitos debates, tem professores que passam estudos dirigidos, fichamentos, síntese de aprendizagem, por exemplo. A gente sempre tem que ler um texto antes da aula, né? Então, quando o professor ele passa o plano dele, né, o planejamento da disciplina, ele já coloca lá todos os textos que vão ter que ser debatidos, que vão ter que ser lidos e debatidos durante a disciplina. Então, normalmente a gente tem que ler esse texto e debater em sala e depois produzir algo com isso. Pode ser a prova, por exemplo, tipo uma questão e a gente responde, a gente pode fazer um fichamento, ele pode fazer um estudo dirigido com base naquele texto. Tem professores que pedem para finalizar a cadeira, ou que a gente apresente um seminário, ou que a gente elabore um plano de aula, dependendo da disciplina, se for disciplinas de fundamentos, por exemplo, como fundamentos da ciências, fundamentos de artes, fundamentos de geografia. Essas cadeiras a gente entregou planos de aula. Tem cadeira que o professor pede a elaboração de um projeto de pesquisa, que no caso são as cadeiras de PPPs e as cadeiras de TCC, TCC1 e TCC2. Pede projeto de pesquisa e TCC1 pede um projeto de pesquisa e TCC2 pede um artigo em si, né? Tem cadeiras que também pedem elaboração de materiais. Por exemplo, eu tenho a cadeira de Fundamentos Matemáticos, Matemática 1 e Matemática 2. Matemática 1 a gente elaborou um jogo. Era um jogo de sequenciação matemática e era um jogo de tabuleiro e tal, foi bem legal e a gente teve que produzir esse material. Então, basicamente, esses são os tipos de avaliações, tá? Vou falar sobre as cadeiras de PPP. São ao total 8 PPPs, como eu falei. Você começa a pagar PPP1, que é a primeira, a partir do segundo período. Junto com as PPPs, sempre vem a cadeira de seminário. Então, por exemplo, se eu tenho uma PPP de gestão, o seminário vai ser sobre gestão. E o que é essa cadeira de seminário? Essa cadeira de seminário é uma cadeira que a gente paga aos sábados, é uma cadeira de 15 horas e cada professor tem a sua estratégia. Tem professor que dá aula dia de sábado, eu, por exemplo, já tive aula dia de sábado. Tem professor que só pede que você envie certificados de atividades extracurriculares para complementar no horário lá do seminário. E tem professores que pedem para você apresentar um seminário. Mas não tem estresse, sabe? Você não se estressa. É uma cadeira que você não se estressa. É muito simples. A gente tem as disciplinas que são mais fundamentais, por exemplo, fundamentos psicológicos, fundamentos filosóficos, fundamentos sociológicos, fundamentos das ciências, da geografia, das artes, da história. Tem disciplinas mais assim. A gente tem disciplinas mais sociais como trabalho e educação, antropologia da educação, movimentos sociais, processos interativos em espaços não escolares, que é uma disciplina bem legal. Normalmente são tipo 8 alunos na disciplina, 6 alunos na disciplina. E é bem diferente a dinâmica. Os alunos mesmo que dão aula, a gente faz muitas dinâmicas na sala de aula, então não tem essa coisa de ler um texto para daí debater, não tem isso, é um sistema mais diferente. E também tem as cadeiras que são mais de organização escolar, por exemplo, tem a cadeira de organização escolar brasileira, tem cadeira de didática, tem cadeira de currículo, avaliação educacional, avaliação da aprendizagem, planejamento e financiamento da educação, políticas educacionais, enfim, tem essas cadeiras que são mais estruturais, sabe? Tem também as TCCs são bem parecidas com as PPPs, tá? A gente tem que fazer na TCC1 um projeto de pesquisa, na TCC2 a gente entrega o artigo em si, né, o trabalho final. As TCCs, elas vêm acompanhadas das cadeiras de seminário, então TCC1 tem a cadeira de seminário, TCC2 também tem a sua cadeira de seminário, que são aí 15 horas, aos sábados, o mesmo processo. E a gente tem a parte dos extras, né, dos extras do curso, por exemplo, as eletivas, que a gente precisa pagar eletivas por fora, tá? Tem as atividades extracurriculares, que são as eletivas, palestras, congressos, projetos de extensão, PIBIC, PIBID. Tudo isso são os extras do curso. A gente tem que pagar as eletivas, é obrigatório. São obrigatórias 5 eletivas que a gente tem que pagar. E eletiva é muito solto, porque cada período
surge uma eletiva nova ou uma eletiva que tinha no período passado não tem mais nesse período. Então é bem assim, sabe? Por exemplo, eu já paguei eletivas de educação em africanidade, já paguei eletiva de educação e desigualdades sociais, já paguei eletiva de pedagogia hospitalar. Então, é assim, sabe? Diferente. E você também pode pagar eletivas de outros cursos, por exemplo, sei lá, curso de nutrição, de psicologia, de direito. Se tiver relação, se a coordenação do curso permitir, você pode pagar eletivas desses outros cursos também. Fora isso, a gente tem projetos de extensões que você pode participar. Isso conta muito para o seu currículo, tá? É muito importante. PIBIC, PIBID, que são as iniciações científicas. Você pode participar de palestras, congressos, cursos, minicursos, oficinas, tudo isso com certificação vai contar para o seu currículo e você precisa ter uma carga horária X para você se formar. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre os estágios. No curso de pedagogia, pelo menos no meu curso, né, lá na UFPE, é permitido a gente começar a estagiar a partir do segundo período. E a média do valor da bolsa de estágio é entre 350 até R$1.000, R$1.000 e pouco. Obviamente que essas bolsas de R$1.000 são muito difíceis, parece até lenda, mas elas existem, tá? Elas existem, sendo que a média mesmo é R$500 o valor da bolsa, tá? E assim, tem muita opção para pedagogo, tem muita opção para estudante de pedagogia, estagiário, tem muita opção. Se tem uma coisa que não falta, é emprego para professor e estágio para estagiário de pedagogia. É certo, não falta. Agora, óbvio que é desvalorizado, os valores são menores e tal, mas tem muita opção. Chegou o segundo período, você quer estagiar, vá na prefeitura, com certeza você vai conseguir um estágio. Porque realmente precisa, apesar de todos os critérios que eu já citei aqui pra vocês, né? Você pode estagiar tanto em espaço escolar quanto em espaços não escolares, porque existe sim a opção do pedagogo atuar em outros espaços para além da escola, como por exemplo em hospitais, em tribunal judiciário, em empresas, enfim, existem outras áreas, mas obviamente o mais comum é em escolas, então vai ter aí muitas oportunidades para você estagiar em escola, principalmente em educação infantil. Tá? E para finalizar, o que é que eu indico aqui para vocês? Se você está em uma faculdade, tanto uma faculdade pública quanto a privada, se dedique a isso, sabe? Você está tendo uma oportunidade. Eu sei que muita gente não tem só o privilégio de só estudar. Só estudar não é pouca coisa, mas tem muita gente que além de estudar, trabalha também. Eu fui uma dessas alunas que trabalha e estuda. Vou até gravar um vídeo aqui no canal falando como é que eu lido com isso, com essa coisa, né, de trabalhar e de estudar ao mesmo tempo, porque é outros 500, é mais difícil. Mas assim, o que eu recomendo pra vocês é que, apesar dos pesares, vocês se dediquem, sabe? É algo muito importante, conhecimento é algo muito importante que você vai aprender dentro da faculdade. E a faculdade, quem faz muito da faculdade é você. As universidades públicas, por exemplo, elas têm espaço para você se desenvolver bastante. Agora, tudo depende da sua dedicação, da sua disponibilidade, do seu esforço, obviamente. Mas você tem muita oportunidade de crescer, de conseguir outras coisas, conseguir bolsas para estudar, conseguir viajar pela universidade, tanto para outras cidades do país ou então para outros países. É um leque de opções, é um mundo a ser descoberto e eu recomendo muito que você se dedique a isso. Se planejem, se organizem, sabe? Aqui no canal e também no Instagram eu dou várias dicas sobre organização, sobre como melhorar nos estudos, sobre como manter uma rotina de estudos e de trabalho, enfim, tudo isso. Se você não me conhece, se você não me acompanha ainda, me segue lá na minha rede social, que é o Tá Educadora. Se inscreve aqui no canal, fala aqui nos comentários o que é que tu achou desse vídeo, ativa as notificações e compartilha aí para algum amigo que faz pedagogia, que quer fazer pedagogia ou que tem interesse no curso. E é isso. I love you all. Thank you for watching. Bye bye.